Opa, e aí galera, beleza? Na aula passada nós vimos as teorias ácido e base, né? O que é um ácido, o que é base, para Arrhenius, para Bronsted-Lowry, para Lewis. E aqui nessa aula nós vamos detalhar mais os ácidos, né? O que eles são de verdade, como é que eles funcionam, como é que a gente classifica, como é que a gente dá nome para eles. Tá? Então, para quem está começando agora, meu nome é Luiz Aleotti, vamos junto aí nessa luta, beleza? Podemos começar? Então, o que é um ácido? A gente vai trabalhar mais com a definição do Arrhenius, tá? É o que a gente mais usa aqui no ensino médio, no Enem, trabalhando mais com a parte do Arrhenius, que é qualquer composto molecular que em solução aquosa vai liberar um próton, vai liberar um H+, né? O próton, já quem fala, é o Bronsted-Lowry, mas ele vai falar... O Arrhenius diz que o ácido é o que quando você dissolve em água vai liberar um H+. Tá? Isso é a visão microscópica. Macroscopicamente, elas são substâncias azedas, né? O sabor é azedo, tudo que você pensa, limão, é porque tem ácido lá. É o ácido que dá esse sabor. São bons condutores de eletricidade e tem pH baixo, né? pH baixo é o que a gente chama de acidez. Obviamente, os ácidos vão ter maior acidez. Tudo isso aqui, na verdade, está totalmente relacionado ali à liberação de H+. Quando conduzir eletricidade, não só o H+, porque ele vai ter o cátion H+, e vai ter um outro ânion junto associado. São elementos com carga, são íons que vão conduzir melhor a corrente elétrica. Então, um ácido em geral, eles sofrem ionização em água. Ionização ou dissolução iônica é formar íons. Então você vai ter um ácido genérico HX, pode ter um hidrogênio só ou mais. Então é uma substância que vai ter um elemento qualquer e hidrogênio. Pode ser que aqui, na verdade, esse elemento qualquer não necessariamente é um elemento só. Por exemplo, a gente tem o HCN, que é o CN junto ligado ao hidrogênio, é considerado um ácido. E tem todos os oxiácidos que vamos ver depois, que tem os oxigênios também. Tá? Então, em geral, você vai ter um elemento assim, da forma HX, que em água vai formar o cátion H+, e o ânion X-. Beleza? Essa é a ideia geral de um ácido, lá pro Arrhenius. Então, o primeiro conceito que a gente precisa aqui no ácido também é pensar no que é um hidrogênio ionizável. Bem fácil, né? O que o nome já diz. É o hidrogênio ionizável, é o hidrogênio que a gente consegue transformar em íon. É o hidrogênio que vira um cátion, é o hidrogênio que vai virar o H+. São todos os hidrogênios que tem um ácido? Quase, mas não necessariamente, tá? Ele precisa ser um hidrogênio ligado ao elemento muito eletronegativo. No caso, a gente está pensando aqui nos ácidos orgânicos, que a gente vai ver depois, que tem hidrogênio ligado em carbono também, em geral. O hidrogênio ligado em carbono não é um hidrogênio ionizável, só é ionizável o hidrogênio ligado ao oxigênio, no caso dos ácidos orgânicos. Assunto lá para frente, quando estivermos falando de orgânica. Tá? Então, a gente vai falar o número de hidrogênios. Quando a gente vai falando do número de hidrogênios ionizáveis, é o número de hidrogênios que a gente consegue transformar em um cátion, ou num próton, como se chamaria o Bronsted-Lowry. Tá? Então, para a maioria dos ácidos, todos os hidrogênios presentes na molécula são ionizáveis. Não é para a maioria dos ácidos, que nem está escrito aqui. Para a maioria dos ácidos inorgânicos. Nos ácidos orgânicos vão ter alguns hidrogênios que não são ionizáveis. E nos inorgânicos também tem alguns que não tem, que não são ionizáveis. Olha aqui, ó. O H3PO3 e o H3PO2. Eles não são totalmente ionizáveis. Tá? A gente tem, por exemplo, aqui, com o fósforo, a gente tem esses aqui e o mais comum deles, que é o H3
PO4. O H3PO4, quando ele se decompõe, ele vai formar 3H+, mais um PO4 menos 3. O H3PO3 não vai formar 3H+. Ele vai formar 2H+, mais um PO3 menos... Não, mais um HPO3, né? Porque um hidrogênio ficou. Menos 3? Não, né? Menos 2, porque serão 2H+. E o H3PO2, ele vai formar só H+, mais H2PO2 menos. Tá? É assim que eles funcionam na natureza. Apesar da maior parte dos ácidos inorgânicos terem a capacidade de perder todos os hidrogênios, ionizar todos os hidrogênios, tá? Mas tem algumas exceções que não acontecem. Mas ioniza tudo de uma vez? Não, a gente vai ionizando um por vez. Né? Se a gente tiver, por exemplo, um H2SO4, que é um bem comum, um ácido sulfúrico, você vai ionizar um, e daí vai virar de H2SO4, vai virar HSO4 menos mais um H+. Daí esse HSO4 menos vai ionizar de volta e vai virar SO4 menos 2 e mais um H+. Para o ácido sulfúrico, que é um ácido bem forte, a gente vai ver depois, isso não faz diferença, ele é instantâneo. Mas para outros mais fracos faz diferença sim. Tá? Então, a gente tem alguns métodos de classificação de ácidos, né? Aqui nós vamos falar de 5 métodos. Tá? A gente pode classificar quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, como a gente já estava vendo agora, quanto à presença ou ausência de oxigênio, quanto à presença ou ausência de carboxila. Carboxila também não é assunto para agora, mas é isso aqui, ó, é um C dupla O OH. Quanto à volatilidade e quanto à força. Então, primeiro, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, bem simples esse aqui, né? Não tem o menor mistério, não tem como errar. A gente pode ter os monoácidos, ou chamados também ácidos monopróticos, os diácidos ou ácidos dipróticos e os triácidos ou ácidos tripróticos. O que é isso? Monoácido libera um H+. Exemplos: HCl, HF, HCN, H3PO2. Né? Exceção da exceção esse aqui. Em geral, os monoácidos ou monopróticos são aqueles que têm um hidrogênio só. Aliás, todos os que têm um hidrogênio só são monoácidos. Né? Mas não são todos os monoácidos que só têm um hidrogênio. Principalmente por causa desse cara aqui. É a exceção. Tá? Os diácidos são os que liberam 2H+. H2SO4, H2S, H2CO3 e o H3PO3 ali é a exceçãozinha. Em geral, são aqueles que têm 2 hidrogênios nos inorgânicos. E os triácidos são aqueles que liberam 3H+, H3PO4, H3BO3 e por aí vai. Praticamente a maior parte dos que tem 3 hidrogênios. Vão ter 3 hidrogênios ionizáveis, porque para quase todos os ácidos, todos os hidrogênios presentes são ionizáveis. Tranquilo, né? Essa aqui, mais tranquilo ainda. A gente tem 2 classificações quanto à presença ou ausência de oxigênio. Ó, um deles chama oxiácido. Obviamente, um oxiácido é um ácido que tem oxigênio. Não dá para errar, né? E hidrácido
são os ácidos que não têm oxigênio, que vão ser só o elemento e H. Então, hidrácido sem oxigênio, oxiácido com oxigênio. Tranquilo, né? Enquanto a presença de carboxila, aquele C-OH, aquilo lá é característica de um ácido orgânico, coisa que a gente não está vendo agora, né? Assunto para o futuro. Nós vamos trabalhar com os inorgânicos, tá? Lembra que a gente comentou, né? Que a química orgânica é a química do carbono, então tudo que tem carbono é orgânico? Não. Tá? As cadeias carbônicas são lá da química orgânica, mas a gente tem elementos que têm carbono e são inorgânicos. Ó, um exemplo aqui, ó. O H2CO3, ele não é orgânico, é o ácido carbônico, ele também é o rei da exceção. Já vão ver. Então vamos classificar quanto à volatilidade. O que é volatilidade? É a facilidade que uma substância tem de passar do estado líquido para o gasoso. Ah, isso aí é aquele lá, é o ponto de ebulição. Não, não é disso que a gente está falando exatamente. Tem a ver, né? As mais voláteis vão ter ponto de ebulição mais baixo também. Mas a volatilidade a gente vai estar pensando mais em evaporação. Lembra lá na primeira aula que a gente falou dos três métodos de passagem do estado líquido para o gasoso? A evaporação, a ebulição, que é o que a gente mais trabalha, que é chegar na temperatura, aumentar a temperatura para chegar na temperatura de ebulição. É a temperatura que faz essa troca de estado. E a calefação, que é jogar numa superfície quente. E a evaporação? É aquela mudança de estado espontânea que acontece em temperatura, até na temperatura ambiente, né? Com maior, claro, com quanto mais calor, mais fácil evaporar. A gente deixa a roupa secando no varal, você não vai deixar a roupa... O varal não vai chegar a 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, para evaporar toda a água. Não, né? Ela vai evaporando aos poucos mesmo na temperatura ambiente. Isso aqui, pensando assim mais complexo, é quando as moléculas, a velocidade das moléculas presentes ali, conseguem romper a tensão superficial, né? O líquido são moléculas ali em movimento, mas estão uma grudadinha na outra. Quando ela consegue romper essa tensão superficial e escapar, ela vai virar um gás, né? O gás são moléculas bem separadas e bem livres, tá? Assim, de maneira bem leiga e bem simples, é isso aí. Essa é a explicação da volatilidade. Então, obviamente, a gente vai ter duas classificações. Os ácidos fixos, que estão no estado sólido ou na forma de líquidos pouco voláteis. O principal exemplo é o H2SO4, que é o ácido menos volátil que tem, é o ácido mais fixo. E os ácidos voláteis, que é o contrário, são os gases, que eles são os ácidos que são gases na temperatura ambiente ou são líquidos voláteis, líquidos, sabe aqueles líquidos que já deve ter visto, talvez não pessoalmente, mas já viu em filme alguma coisa, aqueles frasquinhos de laboratório que abre e fica saindo um gazinho de dentro, assim, fica saindo fumacinha? É porque aquilo lá é volátil. Ah, mas a gente nunca viu uma substância volátil? Claro que viu. Álcool, etanol é uma substância volátil. Por isso que a gente deixa a bebida tampada, para o etanol não evaporar e não subir e não sumir. Beleza? Então, os exemplos aqui voláteis, os hidrácidos. Hidrácidos são todos voláteis. E aqui quanto à força. Ah, esse eu sei, professor, esse é fácil. Né? A força é aquilo que nem a gente vê no filme. O ácido mais forte é aquele que joga lá e derrete ferro, derrete pessoa, sabe? Você vi aquele filme que joga uma pessoa no ácido, fica só o esqueleto, aquele lá é um ácido forte. Não. Ácido tóxico é uma coisa, corrosivo outra coisa, ácido forte outra coisa. Não necessariamente tão relacionados. O HCN, o ácido cianídrico, é um dos ácidos mais fracos que tem e ele é um ácido extremamente tóxico. Né? Se respirar um pouco disso, normalmente você vai encontrar ele é extremamente volátil, um pouquinho dele assim mata uma pessoa na hora.
O HF, que a gente vai classificar como um ácido moderado, o ácido fluorídrico, ele é tão corrosivo que ele é uma das poucas substâncias que corroem vidro. Sabe que normalmente guardam ácido em vidro? O ácido fluorídrico corrói o vidro. E ele é moderado para fraco. Enquanto o HCl, que é extremamente forte, fica no nosso estômago e não faz nada. Agora toma um golinho do HF para você ver. Não nada a ver a força de um ácido com a corrosão, né? É bem diferente a toxicidade, a corrosão e força. Tá? Não tome um gole do HF, tá? Até porque você não vai conseguir encontrar isso, mas era brincadeira. Tá? Então, quanto à força, a gente vai chamar aqui de ácido forte ou fraco, tá? São as classificações. E tem um moderado que a gente pode chamar quando a gente estiver considerando o grau de ionização, que a gente vai ver ali para frente. O que é um ácido forte? Aquele que vai se ionizar totalmente ou quase totalmente. Essa aqui é a classificação antiga aqui. O que é ionizar? É quando você coloca o ácido numa solução aquosa, deixa ele bem diluído e ele vai formar H+, e o ânion dele, né? Para quem lembra da outra aula, se a gente estiver pensando lá numa teoria já de Bronsted-Lowry, ele vai formar o H+, e a base conjugada dele. Então, o ácido forte, se você coloca ali HCl em água, ele vai estar totalmente na forma de H+, e de Cl-. Se você estiver falando de um ácido fraco, ele ioniza-se parcialmente. Você vai jogar o HCN na água, ele vai ficar parte como H+, e Cn-, e parte como HCN sem se dissolver. Tá? Então, para isso, para a gente fazer a classificação certinha de força de um ácido, a gente vai precisar caracterizar o grau de ionização, que a gente chama de alfa. Tá? O que é esse alfa? Vai ser uma relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total. Eu não sei fazer essa conta. É bem difícil. É assim, ó. Digamos que a gente tem 100 moléculas de H2SO4. Tá? E num experimento, dessas 100 moléculas, 98 estão ionizadas, né? 98 ficam na forma de H+ e SO4 menos 2. Então, a gente vai ter aqui que o alfa... Opa, esse alfa ficou horroroso. Ainda não aprendi a escrever nisso aqui direito. Alfa vai ser o quê? 98 moléculas que foram as ionizadas sobre as 100 totais. Que isso aqui é uma conta bem difícil e que vai dar 0,98. Ou você já pode ler na forma de fração como 98%. Só dividir o número que está ionizado pelo número total. Beleza? Então, o que é um ácido considerado fraco? É um ácido que tem alfa menor que 5%. Se ele só é ionizado só até 5% é ionizado, ele é fraco. Os moderados são os que têm o grau de ionização entre 5% e 50%. Nem é todo mundo que aceita essa classificação de moderado. Tem várias... Opa, e está escrito errado aqui, hein? Aqui são os ácidos fortes, né, gente? Não é fraco aqui, não. Aqui são os fortes. Então, os fracos têm o grau de ionização menor que 5%, os moderados têm entre 5% e 50%, e os que tiverem mais do que 50% são fortes.
né? Os exemplozinhos que eu já tinha dado. HCN fraco, HF moderado, HCl forte. Tá? Mas aqui, ó, a gente consegue prever a força de um ácido. A gente consegue saber. Aqui para os hidrácidos, na verdade, a gente precisa decorar de leve. São coisas que a gente já falou. Os fortes são HCl, HBr e HI. São os únicos fortes hidrácidos. Únicos fortes? Não, dos principais. Tem os que são encontrados na natureza. Tem outros ácidos que são produzidos em laboratório, coisa que não é do nosso interesse aqui. É interessante? É, mas não é do interesse da prova que a gente está focando aqui. Então, os fortes são HCl, BR e I. Moderado é o HF, só. E o resto é fraco. Então, veja aqui que a gente está falando lá da família 7A. O F, que é o primeiro, é moderado. Daí Cl, Br e I, os três são fortes. O resto é tudo, todos os outros são fracos. Para os oxiácidos, a gente não precisa nem decorar nada. Mentira, tem uma coisinha para decorar. Mas aqui a gente faz uma formulinha, que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. O mais comum de todos, H2SO4. Eu tenho 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis. Então, isso dá 4 menos 2 dá 2. 2. E daí a gente procura na regrinha aqui, ó. É essa aqui. Se der maior que 1, der 2, 3, 2 ou 3, que vão ser os resultados possíveis, tá? Se você conseguiu 4, eu sugiro dar uma olhada na matemática básica, que não está muito legal, tá? Se der maior que 1, que for 2 ou 3, ele vai ser um ácido forte. H2SO4 é forte. H2PO4, forte. H3PO4, a gente tem que ver. H2PO4 nem existe. Aqui, ó, H3PO4, ele tem os 3 hidrogênios ionizáveis. E tem 4 oxigênios. 4 menos 3 dá 1. 1, a gente vai ver aqui, ó, se for igual a 1, o ácido é moderado. Então, se for 2 ou 3 é forte, se for 1 é moderado. E se for 0 é fraco. Ah, e o que a gente viu lá, os outros aqui, ó, H3PO3, dá 3 menos 3, que dá 0, então ele é fraco? Não, né? Lembra que o H3PO3, ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Ele é aquela exceçãozinha. Vai ser 3 menos 2, que é 1. É um ácido moderado. E o H3PO2. Nossa, dá 2 menos 3, dá menos 1. Ele deve ser fraquíssimo. Não, né? Ele só tem o H3PO2, ele só tem um dos hidrogênios ionizáveis, lembra a exceçãozinha? 2 menos 1 dá 1, ele é moderado também. E o H2CO3? Lembra que eu falei que é o rei da exceção aqui? H2CO3, 3 menos 2 dá 1, ele é moderado. Não. H2CO3 é um ácido fraco. Tá? Ele é exceção, ele é um ácido fraco e ele é instável. Por que isso? Porque ele normalmente ele fica reagindo e formando isso aqui, ó. H2CO3 gosta de perder aqui e formar CO2. Se saiu C, saiu 2O, sobrou um oxigênio e 2 hidrogênios. É aquele composto que ninguém conhece. H2O. Tá?
ele é bem instável. Ele é formado de CO2 com H2O, mas ele também forma CO2 e H2O. E a outra coisa é que os ácidos orgânicos são, em geral, fracos. Isso é assunto para o futuro. Tranquilo? A força? Você vai diminuir o número de oxigênio. Se for um hidrácido, tem que decorar aqueles lá. Né? Cl, BRI, forte. F, moderado. Resto, fraco. Se for um oxiácido, você vai diminuir o número de oxigênios do número de hidrogênios ionizáveis. 2 ou 3, forte. 1, moderado. 0, né? 0, fraco. Maior que 1, forte, igual a 1, moderado, menor que 1, fraco. Tranquilo? Então agora vamos passar para uma parte chatinha. Todo mundo acha chato isso aqui. Que é dar o nome para os ácidos. Hidrácidos, tranquilíssimo. É só você lembrar que você vai falar ácido, mais o nome do elemento e vai colocar hídrico no final. Já falamos 1000 vezes desse cara. Ele é o ácido clorohídrico. Ácido clorídrico. Falamos desse aqui também. HCN. Ele é o ácido. Isso aqui, ó, CN. Ele não vai ser o carbono nitrogenítrico. Não. CN é um cianeto. Então, esse aqui é um ácido cianídrico. H2S. Esse é o ácido enxofídrico, né? Porque esse é o enxofre. Não. Ácido sulfídrico. A gente vai usar o nome do elemento original, o nome do elemento em latim. Beleza? Ácido sulfídrico. HN, ácido nítrico. Tá? É só pôr o hídrico lá no final. Ácido nítrico é outra coisa. Falei besteira. Já vai ver. Não pensa nisso, esquece. Pensa ali nos outros. Para os oxiácidos é um pouquinho mais complicado. A gente vai ter que calcular o NOx. Lembra do NOx das aulas passadas? Não dá para esquecer. Tem que continuar usando isso aí. Tá? A gente vai calcular o NOx do elemento central. O elemento principal, aquele cara que a gente usa no nome. Se o NOx for 1 ou... Tá, vamos começar aqui. Se ele for 5 ou 6, que é o comum, o sufixo é ico. Não hídrico mais ali. É ico. Tá? Até porque que não é ácido nítrico, HN. HN não tem nada a ver, né? Não tem HN. Ele tem NH3. NH3 é um ácido? Não é. Vamos ver na próxima aula isso aí. Falei no impulso. O ácido nítrico é aqui. Ele é um oxiácido que tem a terminação de ico. Tá? Então, se o NOx do elemento central for mais 5 ou mais 6, vai ter uma terminação ico. Se for mais 3 ou mais 4, vai ter a terminação oso. Tá? Ico, ácido nítrico. Sulfúrico, tá? Oso, ácido nitroso, ácido sulfuroso. Ácido clórico, ácido cloroso. Tá? Se tiver 1 ou 2, você vai, além de pôr o oso, você vai ter que colocar um prefixo hipo. Então vai ser um ácido, em vez de ser sulfuroso, é hipossulfuroso, por exemplo. Tá? São poucos os que estão aqui no NOx 1 e 2. E aqui embaixo, se o NOx for mais 7, que são pouquíssimos, você vai colocar um per. Então vai ser, por exemplo, o ácido perclórico. Tá?
Exceção de volta, H2CO3. Qual que é o NOx dele aqui? Oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Né? O H2, aqui ó, H é mais 1. Então fica menos 6 com mais 2, vai ficar mais 4. O NOx dele. Mais 4, ele é o ácido carbonoso? Não, aquele ali é o carbônico. Tem que lembrar. Beleza? Tranquilo? E aí é treinar. Aqui, ó. Tem uma outra maneirazinha da gente lembrar, se quiser decorar. Aqui a gente tem os principais ácidos que a gente usa. O ácido clórico é o HClO3. O ácido nítrico, HNO3. O carbônico, H2CO3. Ácido sulfúrico, H2SO4. E o ácido fosfórico, H3PO4. Se você quiser lembrar, você vai ter que lembrar que são 2 com 1 H, 2 com 2 Hs e 1 com 3 Hs. Todos eles terminam com ico. Daí vai ter 3 com 3 oxigênios e 2 com 4 oxigênios. E os elementos centrais é só lembrar. Você vai ter que lembrar. Tá? Por exemplo, aqui ó, vamos usar o ácido clórico aqui para a gente dar uma olhada aqui que é o HClO3. Para ver aqui atrás antes. É isso, né? HClO3. HClO3, qual que é o NOx? Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Com mais 1, fica menos 5. O Cl é mais 5. Mais 5 é ico, ácido clórico. E se eu tiver aqui HClO2? Ainda continua sendo menos 2 e mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Com mais 1, menos 3. Então, o Cl tem que ser mais 3. Mais 3 está aqui. Esse é o ácido cloroso. E o HClO? O menos 2, H mais 1, menos 2 com mais 1, vai dar menos 1. Então, o Cl é mais 1. Mais 1 está aqui. Ele é o ácido hipocloroso. E eu posso ter também o HClO4. 4 vezes menos 2, menos 8. Com mais 1, menos 7. O Cl é mais 7. Vai virar o ácido perclórico. Tá? E funciona assim com todos os elementos. Tranquilo, tirando lá o nosso ácido carbônico. Então, o outro jeitinho da gente fazer também é lembrar esses 5 principais, que são os que a gente mais vai ver. Clórico, nítrico, carbônico, sulfúrico, fosfórico. Esses todos terminam com ico. Daí você pega aquele principal. Lembra como é a fórmula. Se a gente adicionar um oxigênio, ele vai sair do ico e vai virar per-ico. Né? Vimos ali no clórico. Por exemplo, no HClO3... Se a gente colocar um oxigênio, ele vira HClO4 e ele vai virar o ácido perclórico. Professor, e se eu adicionar hidrogênio? Não adiciona hidrogênio. Aí você vai mudar completamente o composto. Tá? Aí vai virar outra parada. O número de hidrogênios é fixo. O que a gente está mudando é o número de oxigênios. Beleza? Se a gente tirar um oxigênio, HNO3 é o ácido nítrico. Se a gente tirar um oxigênio, vai virar HNO2. HNO2, se a gente tirou um oxigênio, ele vai virar oso, vai virar o ácido nitroso.
Beleza? Se a gente tirar 2 oxigênios, no caso viraria do HNO3 aqui, viraria HNO, ele vira o ácido hiponitroso. Tá? Então, tanto faz se você fizer a tabela do NOx, é menos coisa para decorar, na minha opinião, né? Porque a tabela é facinho de montar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E fazer em ordem, né? Hipooso, oso, ico, perico. Soube calcular o NOx, jogar na tabela, tem o nome do negócio, se não for o carbônio. Ou então, você decora aqui os 6 principais e faz com essa regrinha. Tirou oxigênio, vira oso. Tirou 2 oxigênios, vira hipooso. Colocou um oxigênio, vira perico. Tá? Tanto faz os dois jeitos são válidos. Veja o que é mais fácil para você aprender. Outra coisa que é importante, vai ser mais importante quando a gente for falar de sais lá na frente, é lembrar também o nome do ânion formado. Né? Por exemplo, lá, HCl vai formar H+, mais Cl-. HF formando H+, mais F-. H2SO4 formando 2H+, mais SO4 menos 2. E H2SO3, por exemplo, formando 2H+, mais SO3 menos 2. Tá? Lembrando as regrinhas, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, esse é o ácido sulfúrico, né? Clorídrico, fluorídrico, sulfúrico, e esse aqui? Ah, lembrei da regrinha de trás, se era o sulfúrico, era o principal, e eu tirei um oxigênio, ele virou o sulfuroso. Beleza. Ou então você calcula lá o NOx, 3 vezes menos 2, menos 6, com mais 2, vai ficar mais 4. 1, 2, 3, 4, 4 é oso. Tá? Eu vou colocar aqui também o HClO4, lembra? O ácido perclórico. Formando H+, mais ClO4 menos. Então, como é que a gente vai fazer para achar o nome do ânion? A gente só vai ter um sufixo novo, tá? Se o sufixo for hídrico, o sufixo do ácido, se for lá um hidrácido, for hídrico, a gente vai trocar por eto. Então, HCl, ácido clorídrico, a gente vai formar H+ e cloreto. Ácido fluorídrico vai formar H+ e fluoreto. Ah, é daí que vem cloreto de sódio? Isso aí. E se for ico, ele vai virar um ato. Então, ácido sulfúrico vai formar sulfato. Tá? H+ e sulfato. E se for oso, aqui o ácido sulfuroso vai formar H+ e sulfito. Tá? E o HClO4? É o ácido perclórico. Vai formar perclorato. Beleza? Isso aqui é decorar. Tem um monte de macetinho por aí. Tem um aqui que eu já ouvi um mosquito teimoso no bico do pato. Ou mosquito teimoso
te pico, te mato, te meto no vidrico, tá? O jeito que você quiser decorar. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Se quiser lembrar assim, você... Quem que pica o mosquito? Sei lá qual que é a ideia de que inventaram desse negócio. Tá? O negócio é saber decorar que hídrico vai virar eto, ico vira ato, oso vira ito. O negócio é que ato e eto a gente usa tanto que a gente decora fácil. Cloreto, sulfato, nitrato. O ito a gente usa menos, mas a gente já sabe que é o... Mas se você lembrar que existe o ito, você sabe que é o que você usa quando não usa nem ato e nem eto. Tanto faz o jeito que você quiser lembrar, mas é importante saber. É importante. Tá? E aqui, uma exceçãozinha. Caso haja mais de uma etapa de ionização, os ânions intermediários podem receber o termo hidrogeno. Tá? Por exemplo, aqui, H3PO4, que forma... Qual que é o nome desse ácido aqui? Lembra? Ele é o mais comum. Se quiser lembrar lá, ácido fosfórico. Tá? Pode calcular aqui, 4 vezes menos 2, menos 8, com mais 3, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ou 6. 5 ou 6 é ico, ácido fosfórico. Então, ele vai formar H+, e fosfato, ico, ato. Mas ele faz isso direto? Não faz. Ele vai começar como H3PO4, formando H+, mais H2PO3 menos. E o H2PO3 menos... Opa, PO3 não, né? PO4. Ele não perdeu o oxigênio. H2PO4 menos vai virar H mais HPO4 menos 2. E o HPO4 menos 2 vai formar H mais PO4 menos 3. Tá? Então, ó, ácido fosfórico formando fosfato. Aqui, ó, esse aqui é o fosfato, esse aqui vai ser então um hidrogeno fosfato. É um fosfato com hidrogênio. E esse aqui é um dihidrogeno fosfato. Tá? Se a gente estiver falando de um composto intermediário, que sobrou ali intermediário, ou no caso de não ter um hidrogênio ionizável, né, como H3PO3, H3PO2, a gente vai falar a gente vai colocar o termo hidrogeno ali. Tranquilo? Né? H3PO4, ácido fosfórico, H3PO3, ácido fosfoso. Estranho, né? Enfim. Fosfoso não, fosforoso. E o outro é o H3PO2, ácido hipofosforoso. Melhor, né? Fosforoso. Tá? Então, se sobrou hidrogênio, a gente vai colocar hidrogeno no nome do ânion. Tranquilo, galera? A aula foi pesada, longa, eu sei, mas é isso aí. Essa parte de ácidos é complicadinha, tem bastante informação, bastante coisa para aprender. Tá? Dúvidas? Entra lá no site da Cultive, deixa a dúvida lá, cria um tópico no fórum de estudos, tá? Acessa, tem o material lá, estuda bem, tenta fazer exercício, tenta treinar a nomenclatura dos ácidos, é importante, e é importante ter uma ideia da força dos ácidos também. Beleza?
Então é isso aí, galera. Até a próxima. Vamos continuar falando das funções inorgânicas. Vamos na próxima aula falar de bases, depois falar de sais, falar de óxidos. Tá? Então é isso aí. Continuem estudando. Força. Tamo junto nessa. Mas por hoje é isso aí. Fui!